Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, no capítulo 5, Médiuns Curadores. Um oficial de caçadores espírita de longa data e um dos numerosos exemplos de reformas morais que o espiritismo pode operar, nos transmite estes detalhes. Caro mestre, aproveitamos as longas horas de inverno para nos entregarmos com ardor ao desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. A tríade do 4º Regimento de Caçadores, sempre unida, sempre viva, inspira-se em seus deveres e ensaia novos esforços. Sem dúvida, desejais conhecer o objeto de nossos trabalhos, a fim de saber se o campo que cultivamos não é estéril. Poderei julgá-lo pelos detalhes seguintes. De alguns meses para cá, nossos trabalhos têm por objeto o estudo dos fluidos. Esse estudo desenvolveu em nós a mediunidade curadora, de forma que agora a aplicamos com sucesso. Há alguns dias, uma simples emissão fluídica de 5 minutos com minha mão bastou para tirar uma nevralgia violenta. Há 20 anos, a senhora P. estava afetada por uma hiperestesia aguda ou exagerada sensibilidade da pele, moléstia que há 15 anos a retinha em seu quarto. Ela mora numa pequena cidade vizinha e, tendo ouvido falar do nosso grupo espírita, veio buscar alívio junto de nós. Ao cabo de 35 dias, ela voltou para casa completamente curada. Durante esse tempo, ela recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica, com o concurso de nossos guias espirituais. Ao mesmo tempo, estendíamos os nossos cuidados a um epiléptico, afetado por esse mal há 27 anos. As crises se repetiam quase todas as noites, durante as quais sua mãe passava longas horas à sua cabeceira. 35 dias bastaram para essa cura importante e como ficou feliz aquela mãe, levando seu filho radicalmente curado. Nós nos revezávamos os 3 de 8 em 8 dias. Para a emissão do fluido, ora colocávamos a mão no vazio do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia o doente podia constatar alguma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar em nós e escapar-se dos dedos estirados e do braço distendido para o corpo do paciente que tratávamos. Nesse momento, estamos prestando atendimento a um segundo epiléptico. Dessa vez a moléstia talvez seja mais rebelde por ser hereditária. O pai deixou nos 4 filhos o germe dessa afecção. Enfim, com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, esperamos reduzi-la nos 4. Caro mestre, reclamamos o socorro de vossas preces e das preces dos irmãos de Paris. Esse auxílio será para nós um encorajamento e um estimulante para os nossos esforços. Depois, vossos bons espíritos podem vir em nosso auxílio, tornar o tratamento mais salutar e abreviar a sua duração. Não aceitamos como recompensa, como podeis imaginar, e ela deve ser suficiente, senão a satisfação de ter feito nosso dever e de ter obedecido ao impulso dos bons espíritos. O verdadeiro amor ao próximo traz consigo uma alegria sem mescla e deixa em nós algo de luminoso, que encanta e eleva a alma. Assim procuramos, tanto quanto nos permitem nossas imperfeições, nos compenetrarmos nos deveres do verdadeiro espírita, que não devem ser senão a aplicação dos preceitos evangélicos. O senhor G. de L. deve trazer-nos seu cunhado, que um espírito malévolo subjuga há 2 anos, nosso guia espiritual, Namenais
nos encarrega do tratamento dessa rebelde obsessão. Deus nos daria também o poder de expulsar os demônios? Se assim fosse, teríamos que nos humilhar ante tão grande favor, em vez de nos orgulharmos. Quanto maior ainda não seria para nós a obrigação de nos melhorarmos para testemunhar-lhe nosso reconhecimento e para não perdermos dons tão preciosos. Lida essa carta tão interessante na Sociedade Espírita de Paris, na sessão de 18 de dezembro de 1863. Um dos nossos bons médios obteve espontaneamente as duas comunicações seguintes. Existindo no homem à vontade diferentes graus de desenvolvimento em todas as épocas, ela tanto serviu para curar quanto para aliviar. É lamentável sermos forçados a constatar que ela também foi fonte de muitos males, mas isto é uma das consequências do abuso que muitas vezes as pessoas têm feito do seu livre-arbítrio. A vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual, porque, como todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a concorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. A vontade, muitas vezes, foi mal compreendida. Em geral, o que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, em derramar seu próprio fluido sobre o paciente submetido a seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência interessada no caso tanto ou mais que ele. Agindo sozinho, ele não pode obter senão o que sua força sozinha pode produzir, ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar a sua alma a Deus, por reconhecer que por si mesmo nada podem. Eles fazem por isto mesmo um ato de humildade e abnegação, e então, confessando-se fracos por si mesmo, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros, que o primeiro não pode obter porque ele se julga suficiente para o empreendimento. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a ao passo que rebaixa o orgulho. Esse socorro que ele envia são os bons espíritos que vêm penetrar o médium com seu fluido benéfico, que este transmite ao doente. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, por vezes em vão, a fazer passes, o médium curador infiltra um filtro regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. No entanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Eu vou parar por aqui porque o texto é longo. Quem deu essa comunicação é o espírito Mesmer, através do médium Sr. Albert, na Revista Espírita, né? Então, isso aqui é da época do Allan Kardec. Então, vamos lá. Um pouco complicado para mim, mas vou tentar entender para passar para vocês. O que ele colocou aqui, nesse primeiro momento, é que o médium curador, se ele tiver orgulho de que ele é um médium curador, de que ele tem esse dom e que a cura de um doente, de uma pessoa atendida numa casa espírita, num trabalho mediúnico, ele, o médium, é que fez o trabalho principal, é graças a ele que a pessoa está obtendo uma cura, ou seja, ele inflando o ego dele, ele passa a ter orgulho, ele transforma uma pessoa orgulhosa.
E se você é uma pessoa orgulhosa, você se distancia de Deus, porque para você se aproximar de Deus, você precisa justamente fazer o que Jesus dizia: extirpar, eliminar orgulho e egoísmo, que são as duas chagas que não permitem que a gente enxergue um palmo à frente do nariz. O médium, ele está ali como um instrumento da espiritualidade. Ele é utilizado pela espiritualidade suprema ou superior, né, para um tratamento do assistido. Até a gente fez um trabalho agora, sexta-feira passada, num grupo que nós temos no WhatsApp, e a gente estudando, a gente entrou nesse consenso. É possível você dar um passe a um assistido, infligindo, né, os cuidados que nós temos que ter enquanto médiuns no dia do trabalho, principalmente, né? Carne vermelha, questão do sexo, diminuir o seu padrão vibratório. Tudo tem uma série de preparos que o médium tem que fazer para que ele possa trabalhar bem no dia do passe, ou tratamentos, né, espirituais. E tem médium que ninguém tá vendo, então eu vou tomar aqui um golinho de álcool, um golinho de cerveja, isso aqui não vai fazer mal, né? Ou então teve sexo, saiu, bebeu a noite inteira, tá sem dormir direito, comeu carne vermelha, né? Tá lá ainda com a digestão sendo feita, ou seja, infligiu aqueles cuidados que o médium tem que ter. Ele vai chegar na câmara de passe, o que vai acontecer? Ele vai dar trabalho. Ele não vai ser um instrumento de trabalho. Ele vai lá para dar trabalho. A espiritualidade não consegue trabalhar de acordo com aquela energia densa que está nele. Pesada, material. Nós não precisamos ser santificados para ser médium, mas nós precisamos ser mais leves, pelo menos no trabalho mediúnico. E aí o cara chega lá todo pesadão. A espiritualidade olha aquilo e fala, pronto, né? Nós vamos ter que dar passe em quem chegar na cadeira desse médium. E aí? Vai ter que pular ele, né? A espiritualidade vai conseguir dar esse passe? Vai. A espiritualidade nos atende através de uma prece dentro da nossa casa, não precisa de um centro espírita. Mas quem vai no centro, vai porque precisa ouvir uma boa palavra, quer buscar o seu equilíbrio, quer buscar a sua reforma íntima. Então, a pessoa está indo com tanta boa vontade que ela é atendida, mesmo por um médium atrapalhado através da espiritualidade e não daquele médium. Então, o que ele coloca aqui é que nós temos que tomar cuidado quando a gente acha, né, que graças a nós alguém está sendo curado, graças a um médium, um trabalhador da casa espírita, o milagre está sendo feito na vida de alguém. Nós somos apenas condutores, nós somos apenas o instrumento. Mas quem toca é a espiritualidade. E se a gente permitir, por se a gente não der essas pisadas de bola, né? Que tem que seguir todo um roteiro aí, para que a gente esteja bem preparado para o trabalho mediúnico. E aí tem médiuns que se julgam, né? Aqueles caras que, graças a mim, a pessoa está se tratando e está se curando. Então, quando começa a aumentar o orgulho desse médium, ele se afasta da equipe espiritual, ele não consegue mais trabalhar junto com essa equipe espiritual, ele realmente vai lá só para dar trabalho, ele não está fazendo nada, só está dando trabalho. Para trabalhar com os fluidos, é necessário você ter um corpo limpo, uma mente tranquila, para você sentir esses fluidos que vêm da espiritualidade, que vem dos amigos espirituais que estão ali conduzindo o trabalho mediúnico, o trabalho de cura. E quando se junta os fluidos da equipe espiritual com os fluidos bons, bem trabalhados do médium, aí sim aquela pessoa que está sentada ali, que você coloca a mão sobre ela, você faz uma prece sincera, pedindo a Deus, rogando a Deus, para que aquela pessoa saia dali melhor do que quando entrou, que ela receba, de acordo com o seu merecimento, o melhor que ela puder, que aquele transtorno, seja psicológico, seja emocional, seja físico,
se for do merecimento dela, que aquele ali é o momento dela dar o testemunho dela acreditar ainda mais em Deus, porque ela vai ser atendida, porque a gente só acredita mais em Deus quando a gente fala, Senhor, faz tal coisa para mim, e Ele faz, né? Quando Ele não faz, a gente até se revolta, já repararam nisso? Poxa, será que Deus não tá vendo que eu já tô no meu limite, né? A gente bate o pé, a gente é mimado, né? Nós somos mimados, nós somos bem atrasados em relação ao nosso campo espiritual, nós somos muito mimados, muito atrasados, muito imaturos. Então, quando Deus não faz o nosso gosto, a gente bate o pé, a gente fala, poxa, Senhor, não tá vendo? Então, às vezes, a pessoa precisa ter o gostinho de melhorar, para ela acreditar, para acender aquela centelha de Deus dentro dela, aquela luz que todo mundo tem, para que ela fale assim, poxa, agora eu posso dar meu testemunho, que eu fui lá e deu certo. Eu estou sendo curada, eu estou sendo tratada, eu estou melhor. E isso dá um gás para a pessoa, né? Então, aquele tratamento, muitas das vezes, ele é atendido. Você tem uma melhora de fato. Outros que não são atendidos, as pessoas ficam... elas se frustram, elas ficam desanimadas, né? E algumas deixam, inclusive, de ir na casa espírita, porque falam que aquele centro é fraco, aquele médium é fraquinho. Não é o médium ou o centro que é fraco, não é a espiritualidade que é fraca, é que quando você não consegue ser atendido, porque não chegou o seu momento de ser atendido. Como é que eu posso dar para uma criança? Outro dia eu estava vendo um debate na internet falando assim, criança só poderia ter celular quando ela crescer, trabalhar e puder comprar um. Seria o ideal. Acabou o problema com criança, porque a gente quer dar tudo para o nosso filho, a gente quer, né, deixar ele dentro do contexto que está todo mundo vivendo, é bem aquilo que a nossa mãe falava, né, você não é todo mundo, é bem isso aí, porque a partir do momento que você dá um celular na mão de uma criança, começam a vir os problemas, porque aquele celular tem que ser monitorado, aquele celular eu tenho que colocar, tem um negócio lá que eles usam, tipo quando você... é monitorado, eu acho que é a palavra certa mesmo. Que tudo que a criança acessa no celular, o pai e a mãe tem uma cópia no celular do pai e a mãe. Sabe, você fica vigiando o teu filho, porque ele tá ali com o celular na mão, se ele tá conversando com gente estranha, você tem que ficar preocupado se ele tá vendo pornografia, se ele tá vendo drogadição, se ele tá vendo violência, se ele tá jogando jogos que levam à violência. Então, eu estava vendo esse debate aí essa semana e eu achei que seria a melhor solução. Criança não ter celular. Acabou. Criança só bota a mão em celular no dia que ele se tornar um adulto, que ele trabalhar, ele tiver dinheiro, ele compra um celular. Até lá, ele vai ter um jogo de videogame escolhido, os jogos escolhidos pelos seus pais. Desculpa. Ele pode ter um canal, porque nem a gente abre canais, né, através de equipamento, dá para você abrir uma série de canais. Então, você abre um canal lá onde tem desenho infantil, onde tem alguns jogos, mas não dar o celular na mão de uma criança como a gente vê. Criançada sabe mexer em celular em tudo. A senha do meu celular, quem colocou foi um aluno meu, de 8 anos na época. Então, a gente vai dando como que eu posso dizer? Essa liberdade para a molecada, sem antes eles terem a responsabilidade, né? Então, o médium é a mesma coisa, ele tem que ter responsabilidade no trabalho dele, o assistido, ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele quer. Então, eu não posso, assim como eu não posso dar um celular para uma criança, porque ela não tem maturidade para usar um celular, e eu concordo com isso, eu também não posso dar a cura para um doente que, se curar, ele vai voltar a beber, ele vai voltar a matar, ele vai voltar a roubar, ou ele vai voltar a fazer inferno na vida das pessoas, e ele, como doente, ele está limitado. Ele está começando a compreender a sua vida. Outro dia, conversando com um amigo, ele falou assim, mas é necessário sofrer para aprender alguma coisa? O sofrimento, ele traz aprendizado. Mais do que alegria, mais do que amor, mais do que coisas boas.
quando a gente está numa boa, eu até falei outro dia para uma aluna minha, falei, eu não sou muito de ficar elogiando, não sou mesmo de ficar, ai, parabéns, 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 não sou. Porque se a gente fala para uma pessoa que ela é nota 1000, que ela já fez tudo, que ela é perfeita, parabéns para ela por todos os, né, as coisas que ela faz, ela vai achar que ela é tão boa que ela não vai estudar mais, ela não vai se dedicar mais, ela vai falar, não, já cheguei no topo. Então, os meus alunos, pelo menos, eu não elogiava muito. Você tirou nota 5, estuda mais. Você tirou nota 8, estuda mais. Você tirou nota 10, continue estudando, porque pode ser que você volte para o 5. Então, eu sempre fiz isso. E não era uma forma de degradar meu aluno, de acabar com a raça dele, como alguns falavam, né? Pô, professor, a senhora sempre acaba com a nossa raça. Não. É uma maneira que eu tinha, talvez tosca, mas de incentivar, do tipo assim, você não aprendeu tudo ainda. Não é porque você tirou nota 10 nesta prova que você já é o aluno nota 10. Você tem que continuar, né? Até em relação ao meu filho, isso também aconteceu. Ele só critica, só critica. As minhas críticas sempre foram do tipo assim, tá bom, mas pode ser melhor. E é verdade, a gente sempre pode ser melhor. Não estava mentindo, mas cada um entende da sua forma. Enfim, o que ele passa para a gente é que para a gente, os médiuns, os trabalhadores, sentir o fluido, nós temos que ser responsáveis. Para o cara que está sendo assistido receber a cura dele, tem que chegar o momento dele, ele tem que estar maduro para entender aquilo. Para que a cura dele, a melhora dele, seja uma melhora em todos os sentidos. O que adianta o cara melhorar no corpo, ter uma cura, uma melhora no corpo, e aquilo afundar ele moralmente? Já falaram para mim, Patrícia, nós vamos orar para você poder curar a poliomielite. Eu falo, olha, se eu tenho a poliomielite é porque ela foi permitida por Deus. Começa por aí, nada acontece sem Deus saber. Eu criei essa poliomielite, eu tenho consciência disso. Hoje eu tenho. Eu achava que era uma doença que ninguém entende, que ninguém conhece e que sabe Deus de onde que veio. Agora eu já sei que ela veio do meu fundo emocional e que fui eu que criei. Consciente ou inconsciente, muitas vezes eu fui alertada, né? Patrícia, menos, mas a Patrícia sempre querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não me atentei e fui além do que eu devia. Então o corpo estourou. Hoje, se me der uma cura, será que eu não volto a extrapolar tudo de novo? Porque eu estou começando a entender o processo que a doença me trouxe. De calmaria, de fazer uma coisa de cada vez. Se for possível, eu faço. Não quero mais fazer o impossível. Hoje eu estou tentando buscar uma calma, um equilíbrio, coisa que eu nunca tive. É para fazer, vamos, não é nem que eu tenha que passar por cima de uma montanha, mas eu vou fazer. Então hoje não. Hoje eu vou lá, eu analiso, eu estudo. Olha, agora dá. Olha, agora já não dá. Então eu estou ponderando, mas porque a poliomielite me trouxe isso? A questão de observar. Brinco com pessoas, aí daqui a pouco eu já fico pensando, será que eu brinquei bem? Será que aquela brincadeira não caiu mal? Antigamente eu não pensava. Eu brinquei. Você quer aceitar a brincadeira, bem. Você não quer, problema é seu, né? E hoje não. Hoje eu fico assim, será que eu fiz a brincadeira correta? Será que eu não tenho que pedir desculpa? Eu acho que eu fui demais. Então, esse negócio de ficar pensando, refletindo sobre as atitudes, quem me trouxe foi a poliomielite. Eu tô com ela há 8 anos e meio, que eu tenho consciência dela, deve ter uns 2, 3 anos. Porque até então eu tô na luta para sarar, para curar, eu quero remédio, eu quero tratamento. Depois que eu vi que não era esse o caminho, eu não peço para ninguém, ora por mim para me curar. Eu peço para orar, algumas vezes ela é terrível, não é uma coisa fácil de se passar. Às vezes eu falo assim, gente, o negócio tá meio pesado para mim. Faz uma oração aí para me sustentar, para que eu aguente firme, para que eu tenha ânimo, para que eu não desanime, né? Então eu peço sustentação, mas eu não peço cura mais. Se eu conseguir a graça de melhorar essa doença e de ter uma vida mais longa, saudável, com boa qualidade, é porque eu aprendi a lição. Aí eu vou falar assim, Senhor, foi da sua vontade.
né? Eu consegui a minha parte, o que eu estava devendo, e o Senhor me agraciou. Agora, se eu não conseguir, eu vou me enrolar para a próxima encarnação. Então, nem todos que vão buscar cura conseguem essa cura, porque nem todos estão maduros para receber essa cura. Então, o que o médium tem que ter na cabeça é que esse brio todo de ser o curador, né, que está lá fazendo, que ele tem o poder, não depende só dele a cura de um doente, não depende no tratamento do magnetismo das suas mãos, depende dos fluidos que vêm do campo espiritual. Depende se o cara que está sendo assistido tem merecimento de cura ou de melhora da sua doença. Então, o médium, o que é? Ele só é um instrumento. Ele só está sendo usado para que aquele assistido olhe para o médium e fale: alguém está fazendo alguma coisa por mim. Porque o assistido não enxerga o campo espiritual, não sente o campo espiritual. Porque se ele sentisse e ouvisse, eu tenho certeza que nem no centro espírita ele ia. Porque a fé dele já era o suficiente. O centro espírita, os médiuns existem justamente para aqueles que têm pouca fé. Para aqueles que precisam do intermediário. Médium é meio, né? Precisa daquele que faça o meio de campo. Então, o fazer o meio de campo não é favor para quem tem já desenvolvido a mediunidade. É obrigação. Nós somos pessoas que, quando trabalhamos na casa espírita, não é porque nós somos o máximo. É uma obrigação. Você já tem conhecimento. Você precisa colocar a prática desse conhecimento. E com disciplina. Ser honrado. Não o contrário, se achar algo mais. Eu tenho conversado com algumas pessoas em razão do grupo do WhatsApp que eu montei lá, né? Graças à Adna, que é do Seja. Eu falei para ela que eu queria montar algum curso, algum estudo pelo WhatsApp. Aí a Adna foi e achou umas pessoas do Centro Seja e trouxe para mim. E tem 3 amigos meus em particular que eu coloquei nesse grupo também. E aí no grupo a gente está estudando Aconteceu na Casa Espírita, uma obra espírita, né? E a gente anda debatendo muito o que acontece nas casas, principalmente hoje em dia, com essa história de esses debates sobre gênero, esses debates sobre liberdade, que as pessoas têm muito direito e dever que é bom quase nada. Então, essas mesmas pessoas que estão nesses debates aqui fora, elas também estão entrando na casa espírita. E elas estão levando essas coisas para dentro da casa espírita. Além desse tipo, né, desse nível de debate que está entrando na casa espírita, também estão entrando outros através desses. E que estão perturbando o ambiente, onde as pessoas acham que casa espírita pode acontecer de tudo. E espírita é espírita. É baseado nas obras dos espíritos, através do Allan Kardec. Nós seguimos Jesus. Espírita é uma coisa, espiritualista é outra. E as pessoas estão entrando nas casas espíritas, vindas de outros lugares, trazendo outros tipos de crença e tentando introduzir. E tá virando bagunça. Então, as casas espíritas vão acabar caindo. Porque está acontecendo a falta de disciplina, muito melindre, as pessoas falam umas das outras, enquanto elas estão reclamando dentro do centro, a espiritualidade inferior está batendo palma. Enquanto chega aquele que é o pavãozinho, que ele acha que ele é o palestrante, só falta colocar no outdoor aquele monte de luz acesa, porque ele vai ter palestra em tal lugar. Gente, é humildade. Ser espírita é ser humilde. Trabalhar numa casa espírita é servir a Cristo. Nós somos servidores, tentando seguir Cristo. Não estamos nem seguindo ainda, nós estamos tentando seguir Cristo. Então não tem nada para ser orgulhoso. Pelo contrário, tem que continuar humilde e aprendendo para praticar.
Tem muito espírita que não quer estudar mais. Ah, já estudei todas as obras, já vi um monte de palestra, então hoje eu já sei de tudo. Por isso que eu não gosto de dar nota 10 para aluno. Já sabe tudo mesmo? Não sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós não temos noção nem de nós. Eu falei isso para um amigo ainda ontem. Ele quer ficar sabendo resposta de tanta coisa. Falei para ele, olha, rapaz, a gente não tem noção nem da gente. Como é que você quer ficar sabendo de tanta coisa? Primeiro vamos aprender sobre nós. No dia que você fala para mim assim, Patrícia, agora eu já sei tudo sobre mim, aí eu falo, então agora você pode começar a procurar outras coisas para você descobrir. A gente não sabe nem sobre nós. Vírus, bactéria, glóbulos, eu vim descobrir, porque eu sou professora, mas meia boca, né? De Fundamental 1, a gente só pincela as coisas de ciências e tal. E esses tem o quê? 8 anos e meio, deve ter uns 3 anos e meio, mais ou menos, que eu vim saber a respeito de glóbulos, a função deles no corpo de verdade. Por quê? Porque eu tenho uma comorbidade que os meus glóbulos brigam, querem matar os outros glóbulos que são bons. E estão matando, é degeneração, isso é degeneração. Quando o médico desenhou para mim, explicou, eu falei, putz, eu professora já ouvi falar, mas não sabia que era isso. Baço, eu fui agora na massoterapeuta, que é uma amiga minha, que foi minha aluna, essa moça, a Cláudia, a gente fazendo um tratamento de ventosa semana passada, ela falou assim, nossa, acusou o baço, né, aqui em mim, que eu tô com problema, alguma inflamaçãozinha no baço. Falei para ela, Cláudia, para que serve baço mesmo? Porque a professora aqui fugiu da escola. Ela falou, eu vou ver aqui direitinho e vou te passar todas as informações, né? Então, assim, baço é importante, mas a gente não fala de baço, a gente fala de estômago, a gente fala de pâncreas, a gente fala de fígado, a gente fala de pulmão, mas o baço é muito difícil alguém falar de baço. Eu não sabia para que servia, agora eu sei. Tá ligado à questão da imunidade, que eu tenho imunidade baixa. Então, gente, é aquela coisa, o médium, ele não sabe tudo. O trabalhador na casa espírita não sabe tudo. Tem um bocado de coisa pra gente aprender. Então, não adianta querer se glorificar, querer ser o máximo, porque você curou uma pessoa. Não. Aquela pessoa chegou no momento dela de ter a cura, de ter uma melhora. Você, enquanto médium, você recebeu os fluidos que vêm do campo espiritual e magnetizou, passou esses fluidos por você para chegar naquela pessoa. Você auxiliou nesse tratamento, mas tem que manter a humildade. Tudo vale da nossa intenção. Deus vai estar muito mais próximo se a sua intenção não é o de se gabar, mas é o de ajudar aquela pessoa que está ali em tratamento. Aí sim, a sua intenção colaborou bastante no tratamento daquela pessoa. Mas a gente não pode esquecer que a espiritualidade é que faz o trabalho maior e que aquela pessoa teve um momento dela, ela teve a maturidade dela, aquele momento certo de receber aquela cura, aquela melhora, seja no campo que for, psicológico, físico, emocional, mas tudo vai desse conjunto de ações. Não é só o médium que trabalha, não é só ele que cura, não. Médium curador, ele tem que ter isso na cabeça, a humildade. Se ele perder a humildade, ele deixa de ser o médium de cura, sim. Porque quem vai estar com ele, certamente não é a espiritualidade superior. A gente para por aqui, amanhã a gente continua vendo aqui os relatos de outros espíritos, através de outros médiuns, sobre essa questão dos médiuns curadores.